Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, ok? E não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de outubro com o tema Saci, tá? Não perca a sua, já garante já. E vamos com o relato de hoje, que é este daqui. Isso só Oxalá decide. Fiquei curiosa também com esse título. Vamos ver do que se trata. Não há nomes no relato. Por motivos que não vale a pena citar, meu casamento já estava falido. Pelo tempo de convivência, ele sempre... o meu casamento já estava falido, pelo tempo de convivência, acredito. Ele sempre foi um bom homem, de respeito comigo e com os filhos. Essa atitude não viria dele. Eu sabia que tinha coisa errada ali. Vão entender conforme o andamento do relato. Na época eu frequentava e trabalhava num centro da linha de Kardec. Estive fora com os meus filhos por 2 dias, e quando retornei, assim que passei a chave na porta, acredito que é uma moça então que nos conta, né? E quando retornei, assim que passei a chave na porta e coloquei os pés na minha casa, uma voz no meu ouvido me disse: "Você recebeu visita na sua ausência, cuidado." Já que estava em processo de separação, eu nem senti tristeza, mas eu senti nojo do comportamento, já que ali era o meu lar. Fingi não saber de nada e fiquei em alerta. Passou um tempo, penso que uns 2 meses, meu filho de 14 anos começou a apresentar um comportamento estranho. Ele se perdia no caminho ao ir para a escola, ele não conseguia fazer as provas, sendo que ele é muito inteligente, nem estudava e tirava ótimas notas. Ele não dormia direito, só dormia se deitasse comigo. Apresentava momentos de choro e depressão, sendo que ao perguntar para ele, ele não sabia dizer o porquê de suas lágrimas. Ele dava previsões, sim, previsões do futuro. Saía sem rumo na rua e voltava com lixo, tipo com papéis, papelão, alumínio, em quantidades discretas e guardava no quarto dele. Quando ele tomava banho, usava todos os shampoos, os perfumes, os cremes possíveis que ele encontrava no banheiro. Nas refeições, dividia o alimento no prato, na quantidade certa. Até bolachas e barra de chocolate ele comia só metade e guardava o resto. Muitas vezes eu encontrava prato feito no armário. E não discutia com ele, pois eu sabia que não era ele. Isso foi o que o filho de 14 anos... meu filho de 14 anos começou a apresentar um comportamento estranho. Tá, isso tudo era o filho dela. Eu o vigiava, mas era só eu dar um vacilo que ele saía. Numa madrugada, acordei e notei que ele não estava na cama. Pensa num desespero, Ana. Poderia ser atropelado, pois poderia ter sido atropelado, ou ele poderia ser atropelado, pois atravessava sem olhar, ou poderia ser agredido fisicamente, pois as pessoas não sabem o que está acontecendo. E ele, infelizmente, estava sendo manipulado espiritualmente, ele estava sendo obsediado. Quando chovia forte, olhava pela janela que dava na garagem e me dizia: "Mãe, deixe-os entrarem, eles estão com medo da chuva." Eu já ia na janela e dizia: "Aqui vocês não vão entrar, vão para a luz." Sim, pois eu já estava discutindo com os obsessores. Inclusive, tinha um que desafiava. Ele era de palavras chulas e era agressivo. Em muitas ocasiões eu lhe dizia: "Você já está aqui sem permissão do meu filho, muito menos de Deus. Portanto, cale a sua fala e comporte-se." Ainda bem que esse sofredor obedecia, já que em meu íntimo eu pedi a Deus para interferir. Eu orava muito, desde o terço em família, de mãos dadas, Salmo 61, Salmo 23, eu acendia velas para o anjo da guarda. Tudo que uma mãe pode fazer eu fiz. Foram momentos terríveis que eu não desejo a ninguém. Porém, assombrados, uma mãe de joelhos
filhos de pé. Enfim, tudo aconteceu tão rápido. E, ao mesmo tempo que eu cuidava dele, eu ia atrás de solução. A essa altura, eu já tinha levado ele numa terapeuta e num psiquiatra. Esse o diagnosticou com esquizofrenia. Deu remédios e, infelizmente, o remédio só ajudava na hora de dormir. Foi marcado no centro que eu trabalhava uma reunião mediúnica. A médium incorporada começou a receber um garoto em estado de total depressão. Ele chorava muito e esse recebeu e aceitou o tratamento. E recebeu guarida na casa. Guarida? Eu não sei o que é isso, enfim. Bom, isso explica os momentos de choro e depressão que o meu filho sentia. Depois veio um espírito de um mendigo. E isso explica a catação de recicláveis na rua e a guarda e a divisão ali dos alimentos. Bom, esse era aquele arredio que discutia e fazia encrenca. Era com esse que eu discutia, como já tinha citado acima nesse relato. Inclusive, esse recusou a ajuda do centro e continuou a obsediá-lo. Foi então que, para o meu pavor, veio, acho que um outro espírito. Era feminino. E isso explica os perfumes e o uso exagerado dos cosméticos que eu falei. Essa já começa a se dirigir com essas palavras. Eu não sei o porquê ela me pediu. Isso é... Como assim? Ela falou assim, eu não sei o porquê ela me pediu. Isso e também não me... Acho que é assim. Eu não sei por que ela me pediu isso e também não me interessa. Só sei que por causa de vocês, seus brancos, se referindo aos espíritos da casa. Por causa de vocês, seus brancos, eu não consigo fazer nada com essa aí, me apontando. Mas eu vou acabar com o filho dela, eu vou matar ele. Na hora eu até me revoltei e perguntei o que ela queria para deixá-lo em paz. Porém, fui advertida pelo médium que estava ali no apoio. Se eu fosse na Umbanda ou no Candomblé... peraí. Porém, eu fui advertida pelo médium que estava no apoio. Se isso fosse na Umbanda ou no Candomblé, acho que ele seria o Cambono ou Cambona. Acho que é isso. Foi advertido, acho que a não fazer isso. Enfim, acabou a sessão. Assim, compreendi que o que eles queriam eu não conseguiria nessa casa, já que esses estavam presos à matéria. Comecei a ir em benzedores, o que apenas os acalmava por poucas horas. Eu levei ele em igrejas, em missas e outras casas espirituais. Um pai de santo da linha da Umbanda que me pediu uma bela e formosa cesta de frutas para uma entrega que ele mesmo faria. Levei ele num pai de santo da linha da Umbanda que me pediu uma bela e formosa cesta de frutas que ele mesmo entregaria, enfim. Mas tudo continuava do mesmo jeito. Em outro pai de santo, acredito que um outro pai de santo também me pediu uns materiais, mas que também não teve resultado nenhum. Com mais de 10 meses nessa luta e ele nesse sofrimento e vivendo à base de orações e de remédios, eu já em total depressão, quase sem esperança alguma, sentei na calçada em frente à minha casa e eu pedi a Deus que tivesse misericórdia do meu filho, que fizesse em mim, que fizesse em mim, mas que o libertasse e o abraçasse em seus braços. Foi então que um senhorzinho se aproximou. Era vizinho, umas 4 casas acima. E ele disse o seguinte: o que você tem? Será que eu posso te ajudar de alguma forma? Eu, já sem medo de julgamentos, fui firme e disse: se o senhor conhecer um pai de santo bom, honesto, eu agradeço. E assim ele o fez. Ele me deu o endereço de uma senhora que trabalhava nessa casa de Umbandomblé. E ele marcou para que eu fosse com ele numa gira de esquerda. Assim que o pai da casa incorporado trabalhou nele, esse menino melhorou automaticamente. Então ela levou, marcou
e acho que ela foi com o filho, né? Então, assim que o pai de santo dessa casa incorporado trabalhou no filho dela, esse menino melhorou automaticamente. Foi marcado, então, um jogo de búzios, e assim veio a revelação do que ou de quem. E o que seria, do que ou de quem fez isso contra ele, acredito. E o que seria preciso para desfazer essa demanda. No jogo, o pai da casa disse a descrição da mulher que entrou na minha casa aquele dia. Essa já havia se envolvido com o meu atual... ela já havia envolvido o meu atual ex em magia. Lembrem-se da coisa errada que eu descrevi, né? Pois na minha cabeça, o pai dos meus filhos não faria tal coisa de livre vontade. Ela falou que tinha coisa errada lá, mas não era culpa dele, alguma coisa assim, não era ele. É isso? Então, porque na minha cabeça, o pai dos meus filhos não faria tal coisa de livre vontade. Ok, então ela teria influenciado ele nisso. Bom, mas continuando. E que essa pessoa, ou esse ser, sei lá, roubou uma aliança de ouro e ouro branco que me era de muito estimo, já que se tratava de um presente dos meus pais, e também roubou uma roupa íntima, sendo que eu só dei falta quando retornei do jogo de búzios e procurei, o que realmente não foi encontrado, provando já que o médium estava certo. Conforme o médium, ela fez um trabalho... Conforme o médium foi me descrevendo o que aconteceu, essa mulher fez um trabalho para não só eu me separar do meu marido, mas também para que eu morresse, para evitar divisão de bens. Olha só. Ou seja, ela o queria, e também na cabeça doentia dela, ela queria morar e desfrutar das minhas coisas e da minha casa, sem que houvesse divisão, né? Enfim, foi marcado um trabalho nesse terreiro, pois tinha que ser feito com urgência, senão eu poderia perder o meu menino. Na hora, disse ao pai da casa que eu não queria retorno, que eu só queria que essa doente esquecesse de todos nós. Porém, o pai de santo disse: isso só Oxalá decide. Com os preparativos, foi feito o trabalho, o tratamento, meu filho foi curado, recebeu alta do psiquiatra. Deus teve misericórdia e nos deu a libertação, no tempo dele e na vontade dele. Aí agora, bom, não sei, ela falou que agora a gente conta aqui ou não, a gente aqui sabe. Tá, eu acho que eu vou ler aqui, vamos ver aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui se eu conto ou não. Ó, assombrados, ela tá falando aqui, ó. Não existe amarração com anjos e nem com um ser elevado. Nenhum guia de luz, seja ele um preto velho, um caboclo, um boiadeiro, um herê, um malandro, um marinheiro, um cigano, muito menos um exu e uma pombagira, não iriam entregar a sua evolução, o seu trabalho de caridade, o seu precioso tempo, quebrando uma das regras básicas, que é o livre-arbítrio. Não forcem ninguém a ficar com ninguém. Não mudem os rumos. Não, acho que ela tá falando deles, das entidades. Eles não forçam ninguém a ficar com ninguém. Não mudam os rumos da vida das pessoas por causa de nenhuma encomenda feita. Nem manipula. Nem são manipulados por um capricho pago. Eles respeitam a vontade de Deus. Amarrações só cabem a espíritos sem luz fazê-lo. Quando se usa baixa magia para mudar o destino de uma pessoa, acaba mudando o seu próprio destino.
No momento em que recorre à magia para forçar a pessoa a ficar com você, você estará fazendo um pacto, você ficará preso com espíritos de baixa vibração, em dívida com essas entidades. Imagine apenas que esses vão atender os seus desejos na esperança de ser recompensado com luz, já que para eles estão fazendo um bem, mas que no fim se veem mais ainda na escuridão. Cobranças virão tanto aqui quanto no plano espiritual. Como consequência, a lei do retorno é ativada. Obrigada pela leitura desse relato, um grande abraço, Deus te abençoe. Um beijo para você, muito obrigada. Então, entendi, é quase uma Ledite aqui, né? Ela já estava em processo de separação, ela falou que o casamento já estava falido, mas tinha uma pessoa aí que não queria só a separação dos dois, ela queria entrar na vida, ela queria que ela morresse para poder ficar ainda com todas as coisas dela, só que não pegou nela, né? Você lembra a entidade falando que não conseguiu? Olha lá, que por causa da espiritualidade, né, das pessoas vestidas de branco, ela não, esse espírito, essa entidade não conseguiu fazer nada com a moça, que o intuito era acabar com ela, mas então ela ia pegar o filho, não pegou na moça, mas pegou no filho, e ela queria salvar o filho, porque ele já estava apresentando, né, tudo isso aí que a gente leu. Filha da mãe, né, foi uma maledite. Mas, lembra que ela falou aqui que ela não queria que voltasse nada para a pessoa, ela só queria se ver livre disso? E aí ele falou, isso só Oxalá decide, se vai ter um retorno para ela ou não. Que a gente sabe aqui, muitas vezes, tem mesmo. E tem. Bom, pessoal, e aí? Já passaram por uma situação desse tipo? Conta aí pra gente. Se for comentar, que seja com respeito, se tem uma história, uma situação parecida, um relato assim, nos conte. Esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui!